Mas parece que você está em contato com o Dr. Maurício Cordeiro, que é médico assistente da equipe de urologia cirúrgica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Você tem os detalhes? Exatamente, Madai. Nós convidamos o Dr. Maurício para trazer uma palavra importante para a nossa audiência, que estamos aí nos últimos dias do Novembro Azul. Essa campanha que chama a atenção da população masculina para os cuidados preventivos, especialmente relacionados ao câncer de próstata. Dr. Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco, conversando com essa grande audiência da EP-FM na região de Araraquara, que acompanha o jornal da EP. É uma campanha simbólica, mas que chama a atenção para cuidados importantes, para orientações importantes a respeito da saúde de um público que às vezes é um pouco reticente, um pouco relaxado nesses cuidados. Dr. Maurício, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Quais as orientações o senhor pode trazer, então, para quem está nos acompanhando referente ao tema do Novembro Azul, que é a prevenção ao câncer de próstata, doutor? Primeiro, tem dados da nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, que mostra que só 1/3 dos homens acima dos 50 anos de idade procuram um urologista regularmente. Então, nós temos aí uma população altíssima de homens, 2/3 que acima dos 50 anos não vai ao consultório do urologista. E o porquê eles deveriam ir? Porque o câncer de próstata é uma doença muito prevalente na população masculina. 1 a cada 8 homens vai desenvolver o câncer de próstata. No nosso país são estimados aí mais de 70 mil diagnósticos para esse ano de 2024. E mais de 15 mil mortes para esse ano de 2024. Nesse nosso bate-papo aqui, a cada 30 minutos, 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata no nosso país. Tem dados recentemente publicados numa grande revista, que é a Lancet, uma das maiores revistas do mundo, que falam que o diagnóstico do câncer de próstata até 2050 vai dobrar. Vai sair de 1,5 milhão de diagnóstico para 3 milhões de diagnóstico. A mortalidade vai aumentar em 80%. Nós vamos chegar em 700 mil mortes por câncer de próstata no mundo. Então, é uma doença muito prevalente, é uma doença que tem uma mortalidade, uma morbidade na saúde masculina muito importante. E nós devemos lembrar também que o homem também não se resume só à próstata. A gente tem que procurar sempre investigar e falar da saúde cardiovascular, falar da saúde mental, falar da obesidade, do sobrepeso, da parte física do homem. Tudo isso nós, urologistas, procuramos avaliar e conversar com o paciente no momento da consulta. Todos os pacientes acima de 50 anos de idade precisam ir ao consultório do urologista uma vez ao ano. Os fatores de risco para o câncer de próstata são os antecedentes familiares, os parentes de primeiro grau que tiveram câncer, e os pacientes afrodescendentes. Esses têm que começar a partir dos 45 anos de idade, 5 anos mais cedo, tá bom? Nós fazemos o exame de ultrassom das vias urinárias, ultrassom de próstata, para poder ver se no trato urinário tem algum achado importante. Precisa-se fazer o exame de PSA, que é uma proteína dosada no sangue. Esse PSA normalmente ele fica aumentado nos casos de câncer de próstata, e nós fazemos também o exame de toque retal, que é um exame de poucos segundos de duração, 15, 20 segundos, não dá dor, dá um desconforto muito leve, que nos dá informações muito importantes. No câncer de próstata, nós conseguimos, através do toque, sentir áreas endurecidas, nódulos na região da próstata, e através do toque do PSA, nós solicitamos uma biópsia da próstata, e é essa biópsia da próstata que realmente confirma ou afasta um câncer de próstata.
Olha, o senhor já trouxe informações importantes e bastante completas a esse respeito, do ponto de vista das orientações, né? Então, homens a partir de 50 anos, uma visita anual, pelo menos, ao urologista. As mulheres têm muito hábito, isso é bom, não é? Isso impacta na saúde como um todo, desde a adolescência, no início da vida sexual, visitas regulares aos ginecologistas, né? E os homens não têm ainda, infelizmente, esse comportamento, essa cultura. O senhor acha que isso deveria mudar, né? Por mais que a partir dos 45, 50 anos seja recomendável, mas é sempre bom uma visita, né, anterior também, em cada ciclo da nossa vida, aos médicos para um check-up geral, não seria isso, doutor? Isso, não, você colocou muito bem. As mulheres têm um marco na vida delas que é muito importante, que é a menarca, que é a primeira menstruação, que acontece ali na adolescência. Quando isso acontece, as mães, muito cuidadosas, já procuram levar a filha ao ginecologista para dar orientação em relação, né, à vida sexual, em relação à menstruação, ao ciclo menstrual. E as mulheres têm esse contato com o médico muito mais precoce na vida delas. Os homens, nós não temos esse marco tão pontual na nossa vida, né? Mas é importante que todos os pais, né, que as mães com os filhos adolescentes, já tragam esses filhos adolescentes para o nosso consultório. Por quê? Porque nessa fase é muito importante a gente examinar os testículos, ver se os testículos estão na posição correta, nós orientarmos em relação à utilização de preservativo, nós checarmos em relação à vacinação para HPV, que é uma doença muito prevalente na nossa população e que hoje, né, numa fase precoce da vida e que ainda não tenha tido atividade sexual, a vacina do HPV, ela é muito eficiente, ela é eficaz. É importante para nós, urologistas, também examinar essa população, porque a principal neoplasia dos 15 aos 40 anos de idade é o câncer de testículo, né? E o câncer de testículo, ele começa como um aumento do testículo, né, um endurecimento do testículo. Então, qualquer queixa testicular, né, os garotos, né, os adolescentes, os adultos jovens precisam informar os pais e os pais precisam trazê-los no nosso consultório o quanto antes. Então, eu sempre gosto, né, para os meus pacientes que já têm família constituída, de orientá-los, né, ó, traz o seu filho aqui também, deixa eu examiná-lo, deixa eu conversar com ele e explicar isso, né, ó. Qualquer queixa testicular, você tem que informar para o seu pai, você tem que informar para sua mãe, você tem que me ligar, vir aqui no consultório para eu te examinar o quanto antes, porque o câncer de testículo é uma doença, ao contrário da próstata, que é uma doença indolente e que cresce devagar, o câncer de testículo é uma doença explosiva. Em 20, 30 dias ele duplica de tamanho. Então precisa de uma abordagem mais rápida. Agora, doutor Maurício, só para encerrar, a gente percebe que tem muita resistência ao exame de toque. E eu tenho muitos amigos, né, nessa faixa etária, 50, 60, 70 anos, que dizem que, olha, eu faço o PSA e o PSA deu baixo, eu fico tranquilo. Isso é real ou não? O exame de toque é indispensável? Excelente pergunta. Primeiro, o exame de toque, ele é obrigatório. Se eu pegar 100 pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, 80 foram diagnosticados pelo aumento do PSA, mais 20 foram diagnosticados por alteração no exame de toque. E um exame não exclui o outro. Tem muitos pacientes com PSA normal e toque alterado. Então, um exame complementa o outro. O PSA, ele é um exame diferente do toque. Sempre tem que ser realizado os dois. E uma resposta muito importante é que os homens, de um modo geral, eles falam, mas para que eu vou no urologista? Eu não estou sentindo nada, está tudo bem comigo. Mas o câncer de próstata, numa fase inicial, ele não dá sintomas, né? Ele altera o PSA e altera o exame de toque. Então eu preciso dosar o PSA e preciso examinar esse paciente. Se o paciente for esperar ter sintomas decorrente de um câncer de próstata, essa doença já vai estar avançada e eu vou perder a janela de cura desse paciente. Então, o melhor momento para o paciente fazer os exames e procurar o urologista é quando ele realmente não tem sintomas, ele está assintomático. Naquela fase que o homem fala, mas eu não estou sentindo nada, para quê? Para que eu vou procurar? Se eu vou procurar, eu vou achar alguma coisa.
Mas é quando você procura que você acha e você consegue curar. Isso que os homens têm que estar cientes. Se você for esperar ter sintoma, já pode ser tarde demais. O doutor tem alguns mitos, né? E esse aqui eu nunca tinha ouvido, mas a pessoa que está nos ouvindo agora nos escreveu e eu vou compartilhar porque pode ser coisas que circulem por aí, confundam, né? A nossa audiência. A pessoa fala, nós somos motoristas de app. Trabalhamos sentado, né, o dia todo, e até mesmo motoboys. Nós temos maiores riscos de desenvolver câncer ou outros problemas na próstata? Não, né? Os motoristas de aplicativo, uma coisa que eles têm que ficar muito atento é em relação à trombose da perna, porque eles ficam muito tempo com a perna dobrada, né? E fica por horas ali, 8 horas, 10 horas. Isso pode dar trombose na perna. Agora, risco de câncer de próstata ou algum outro câncer, isso não faz sentido. Porque o bancário também fica sentado o tempo todo, outras profissões também têm esse tipo de exposição. Mas o pessoal fica muito curioso. Pessoas que praticam ciclismo, porque... Isso. Então o pessoal pergunta muito sobre isso, esforço, né? Etc. É bom desmistificar, né? Quanto mais mito em torno das doenças, pior, né, doutor? Exato. Para os ciclistas tem uma peculiaridade, né? Porque o assento do ciclista é o cilim. Que é uma região normalmente menor, né? Então a pressão ali sobre a região do períneo ela é maior. Tá. Então nós já vimos em alguns ciclistas aquela compressão do cilim em relação ao períneo, comprimir o nervo pudendo e dá um pouco de formigamento, de ausência de sensibilidade na região do pênis por uma compressão do nervo, né? Agora... outras atividades, né, como os motoristas de aplicativo, é importante eles saberem que eles, trabalhando durante muitas horas, eles têm que ingerir bastante líquido, né, a cada 2 horas, 3 horas tem que parar o carro e caminhar um pouco para poder prevenir principalmente esse risco relacionado mais à trombose. Muito bom, nós conversamos então com o Dr. Maurício Cordeiro, médico assistente da equipe de urologia cirúrgica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Dr. Maurício. Eu que agradeço vocês. Boa tarde. Boa Esperança do Sul também se informa aqui. Jornal da EP, a conexão regional da informação.